Olha, a polícia vai fazer a reconstituição da morte do menino Rafael, que foi assassinado pela própria mãe. Nós já temos uma porção de tempo que estamos acompanhando esse caso. Está aí a foto dos dois, da mãe e do Rafael. Agora, a mulher confessou o crime e disse que o garoto morreu após uma overdose de calmantes. Ela disse para a polícia assim, ó, o garoto era um pouco agitado, tomava até remédio para depressão, e eu dei muito calmante para ele ver se ele aquietava e ele acabou morrendo com o calmante. Só que essa versão foi contestada pela perícia. A perícia atestou que o Rafael foi estrangulado. Então ele não morreu por causa do remédio. Pode até ter dado o remédio para ele, mas ele não morreu por causa do remédio. Morreu estrangulado por alguém. Foi a mãe? Ela recebeu a ajuda de alguém? Lembra que na semana passada a gente tinha falado, e estava a polícia levantando essa questão nessa investigação, se era o tio, se era o padrasto, se era uma outra pessoa que ajudou essa mãe, se essa mãe teve ajuda. Então, por isso, vamos direto na redação lá com o repórter Darlisson Dutra, que a gente já está acompanhando. Darlisson atualizou esse caso na sexta, com as investigações ainda de uma suposta outra pessoa que teria ajudado essa mãe. E aí, Darlisson, alguma novidade durante o final de semana? Bom dia. Sim, Dudu, várias novidades. A primeira que você chamou imediatamente aí foi sobre esse pedido de reconstituição, né? No sábado, o delegado responsável pelas investigações já adiantou que vai pedir a reconstituição da morte do Rafael. Ele só espera a conclusão dos laudos da perícia, embora preliminarmente já tenha constatado que a morte do Rafael foi por estrangulamento. O delegado espera o laudo completo para poder ter todas as informações técnicas, para aí sim confrontar com os detalhes dados pela Alexandra Dogokensky. Ou seja, nessa reconstituição, o que acontece, né? No caso, a Alexandra, a autora do crime, volta até a cena do crime e aí vai refazendo os passos enquanto os policiais ali vão tentando tirar todas as dúvidas para ver se há alguma contradição no depoimento dela. Agora, essa reconstituição é de interesse não apenas da Polícia Civil. Os advogados de defesa, que são 3, também querem a reconstituição, porque a intenção deles é provarem, ô Dudu, que a morte foi acidental, que foi justamente essa versão que você acabou de dizer apresentada pela mãe. Enquanto a mãe justifica isso, os investigadores, os policiais, acreditam que a morte foi intencional e que pode ter havido a participação de outras pessoas. Além desse pedido de reconstituição que já foi previamente anunciado no sábado, houve também uma nova rodada de depoimentos. A gente trouxe na sexta-feira que na quinta-feira, a avó e 2 tios do Rafael haviam sido ouvidos mais uma vez. No sábado, a Alexandra, a mãe dele, foi ouvida de novo e também o outro filho dela, um adolescente de 16 anos que morava na mesma casa junto com o Rafael. Esses depoimentos não foram revelados, o teor dele. Teve também uma nova rodada de perícias, tanto na casa da família quanto na casa próxima onde o corpo foi encontrado. Agora, essa semana, certamente novos detalhes vão aparecer. Uma outra informação, Dudu, é que o pai da criança, que até então não havia se manifestado de forma tão contundente nesse processo, que agora, por enquanto, é o inquérito policial, já contratou um advogado que vai entrar com a acusação. Ou seja, o que nós teremos agora além dos advogados de defesa, vamos ter um advogado de acusação que vai auxiliar os promotores na hora de apresentar a denúncia à justiça, Dudu. Vamos aguardar, porque eu creio aqui que dentro de um mês provavelmente já deva sair esse laudo, já deva acontecer a reconstituição. Dentro de um mês a gente vai ter tudo concluído aí por parte da polícia, provavelmente. Esse é um tempo estimado, porque a gente sabe que os laudos completos que a polícia precisa para fazer essa reconstituição, demora-se um tempo ficar pronto, Então, até porque, Dudu, desculpa pode te falar, interromper, pode falar. Porque embora o caso de homicídio tenha aparecido no dia 25 de maio, a criança estava morta desde o dia 15, Ou seja, certamente, como os policiais encontraram o corpo no dia 25, conta-se 30 dias a partir do dia 25, ou seja, a gente vai ter aí, a gente está no primeiro mês de junho, mas pelo menos 25 dias, Tá certo, vamos monitorando esse caso, vamos saber também se a mãe recebeu a ajuda de uma outra pessoa. Rafael tinha um irmãozinho de quantos anos, Darlisson? 16 anos, foi que prestou depoimento no sábado também. Isso. Já tinha uma noção das coisas, já poderia ter alguma informação do comportamento da mãe com o filho e tal. Então, ou seja, a polícia está ouvindo todo mundo, Todo mundo aí colhendo. Agora, com os dados periciais completos, a polícia vai ter uma noção melhor, com a reconstituição ainda mais.
Então nós vamos ter todos os detalhes, dentro de um mês aí, tudo concluído, provavelmente, de que forma tudo aconteceu. Valeu, Darlison, fica acompanhando, daqui a pouco volto com você com mais chamado ao vivo. A polícia vai fazer agora a reconstituição da morte do menino Rafael. Ele foi assassinado pela própria mãe, que confessou para o delegado, assinou a confissão, inclusive disse que o garoto morreu após uma overdose de calmantes. Mas a versão foi contestada pela perícia, que atestou também que o pequeno Rafael foi estrangulado. Nós vamos direto com meu querido Darlison Dutra, que vai trazer mais informações para nós dentro da nossa redação. Ô Darlison, eu falei na semana passada sobre essa questão da reconstituição do caso, né? Já está marcado, já tem dia, já tem hora aí para mesmo acontecer. A polícia já tem também pista de um outro envolvido nessa morte tão cruel desse menininho que tinha um futuro brilhante pela frente e foi assassinado pela própria mãe. Ô Marcão, no sábado, o delegado responsável por essa investigação já adiantou que vai pedir sim uma reconstituição. Ele só está aguardando a conclusão total do laudo que está sendo feito pela perícia. Você disse muito bem aí que o laudo já antecipou, que ao contrário do que diz a mãe, né? A mãe fala em uma morte não intencional por conta da quantidade de medicamentos administrada no Rafael. Agora, o que os policiais identificaram preliminarmente no laudo é que foi estrangulamento, ou seja, asfixia mecânica, como consta o nome no laudo. Os investigadores querem todas essas informações porque na hora da reconstituição, o que acontece? A mãe do garoto, a Alexandra, ela vai até a cena do crime e vai refazer passo a passo. Então os policiais têm de um lado o laudo para tentar contradizer eventualmente o depoimento da mãe. Só que o seguinte, essa reconstituição é de interesse também da defesa. Os advogados querem provar que na verdade foi uma morte não intencional, levando em consideração então o que foi dito no depoimento. A Alexandra Dolgokinski, inclusive no sábado, Marcão, prestou um novo depoimento aos investigadores lá na delegacia, ela que já está presa aí na penitenciária estadual feminina em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Além dela, houve um depoimento pela primeira vez do outro filho dela, um adolescente de 16 anos que também morava na casa e que certamente deu detalhes importantes sobre o convívio familiar. Além, claro, desse questionamento que ainda não foi respondido, se houve ou não a participação de uma outra pessoa na morte do garoto. Eu tenho certeza que automaticamente, quando a perícia atesta no laudo lá, que a criança foi vítima de estrangulamento, a perícia já fez tudo o que precisa ser feito e tem as provas, que é as marcas do pescoço do garoto, contra fatos não há argumento. Correto, Darlison? Contra fatos não há argumento. Então, a perícia foi feita, né? Os peritos já atestaram no laudo que a criança morreu de estrangulamento e não morreu por overdose de calmantes. Isso aí já está lá, isso é o que vale. Eu acredito que a defesa dela vai contestar, não sei se houve esse depoimento. É a questão que a confissão dela foi feita sem a presença de um advogado. Eu acredito que vai partir os advogados de defesa por essa preliminar aí. Porque que ela deu depoimento sem a presença dos advogados e tal. Volta para mim no caso do Rafael, fazendo um favor. Volta para mim no caso do Rafael. Nós vamos continuar aqui. Cadê o Dário? Você está no jeito lá? Nós vamos concluir o caso do pequeno Rafael, que é um caso que deixou o Brasil inteiro, muitas famílias revoltadas com a maneira com que a mãe teria assassinado, segundo a própria polícia, o filho. Eu falei agora há pouco, Dário, até quando estava rodando o merchan, eu conversei até aqui com o Rafa, nós falávamos que a defesa vai tentar derrubar esse primeiro depoimento dela, né? Até porque não sei se esse primeiro depoimento foi dado com a presença do advogado. Então, automaticamente, quando o advogado de defesa derruba o primeiro depoimento, vai ficar o segundo depoimento, que já é um depoimento no qual ela foi bem instruída aí pelos advogados de defesa. Então, acredito que essa reconstituição também pode ser um divisor de águas aí nesse caso, né?
Exatamente, Marcão. Você disse no depoimento, ela teve pelo menos outras 2 oportunidades de falar na presença do advogado, né? A gente trouxe aqui na última quarta-feira, ela prestou um depoimento, no sábado também, ela voltou à delegacia, conversou novamente com os investigadores, lembrando que ela tem 3 advogados de defesa e um deles é aquele que defendeu, no caso, a família do caso do menino Bernard, também no sul do país. É o mesmo advogado, ou seja, já está acostumado a lidar com esse tipo de crime. Agora, você levantou um questionamento importante, que é qual que vai ser essa linha de defesa, né? O que eles querem colocar a todo custo é que a morte não foi intencional. E nesse caso, ela responderia pelo homicídio culposo e não o homicídio doloso, que é o que consta até o momento no inquérito policial. Tá certo, Darcio. Obrigado pelas informações. Assim que você tiver mais detalhes, dá um toque aí para nós, tá bom? Obrigado.